Não sei fazer o planejamento tributário. E agora, Marcos, o que eu faço? Calma. Eu sempre defendo que o planejamento tributário é uma etapa um pouco mais avançada para quem atua na área tributária. O planejamento tributário ele requer, para que você atue com excelência, conhecimento na área fiscal, na área contábil. E quando eu falar de planejamento sucessório também, que é um elemento do planejamento, e aí eu sempre divido em planejamento tributário, planejamento sucessório com holding, você entender de questões relacionadas à regra do patrimônio, regime de casamento, regra de sucessão, sobre a questão relacionada também à gestão de negócios e assim sucessivamente. Então, se você não sabe fazer o planejamento, calma, que eu vou te dar um direcionamento nesse vídeo, como você, ainda que não tenha todas essas habilidades, todos esses conhecimentos, você já pode começar a ingressar nesse mercado atuando com excelência, tendo em vista que você não pode. Você não tem o direito de errar no planejamento tributário. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal caso você não é inscrito. Fazendo isso, você ajuda nosso canal a crescer. Sou Marcos Adriano Silva, contador e advogado com mais de 17 anos de experiência, tanto na área contábil quanto tributária. Mentor de pessoas que faturam mais de R$100 mil por mês trabalhando com os 3 bens mais preciosos: família, negócio, patrimônio, através da recuperação tributária, holding e planejamento tributário. Nesse vídeo, eu vou te dar um passo a passo de como você começa a trabalhar com planejamento tributário sem ter todos esses conhecimentos que eu citei anteriormente, sem ter clientes, sem ter experiência, morando na aldeia. Exatamente. Planejamento tributário, e eu gosto de nivelar o conhecimento, não é simplesmente uma análise tributária. Muito diferente. Por exemplo, de pessoas que eu já conversei, eu sempre repito, eu insisto nessa nossa conversa, pessoas, por exemplo, eu trabalho com planejamento tributário. Uau, fantástico. É uma das áreas que eu mais gosto de atuar. E o que você faz? Quais foram os trabalhos que você já executou, por exemplo? E aí a pessoa, eu faço análise do lucro real, presumido, simples. Entendi. Não deixa de ser uma ferramenta do planejamento tributário. Mas o planejamento tributário não é apenas isso. Você fazer análise simples, real presumido. Isso chama análise tributária. Um exercício anual, vamos dizer, um exercício básico de todo o negócio. Confrontar o seu resultado em possíveis outros regimes de tributação. Como seria o meu resultado no lucro real, no lucro presumido? Se for uma empresa menor, no Simples Nacional, mas já não começa a ser a realidade. Então é uma tarefa indispensável, necessária e básica. No entanto, isso não é planejamento. O planejamento é você pensar em como, numa situação mais ampla, melhorar o desempenho tributário de um negócio, entregando mais margem ou até mesmo propiciando uma escolha maravilhosa para a diretoria de um negócio, que é o quê? Vamos pensar que o preço de uma mercadoria, grande parte é composto por tributo. O preço de uma mercadoria ou prestação de serviço é composto por tributo. Prestação de serviço, ISS, dependendo, ou ICMS. Como assim, Marcos? ICMS na prestação de serviço? Serviço de transporte, telecomunicação, são serviços que podem ser tributados pelo ICMS. E outros? ICMS ou ISS, dependendo se é serviço, tributado pelo ICMS, pelo ISS, PIS, COFINS, de acordo com as alíquotas do regime de tributação da não cumulatividade ou da cumulatividade, 9,25 não cumulatividade, 7,60 de COFINS, 1,65 de PIS ou 3,65 dentro da cumulatividade, a não cumulatividade 9,25 e a cumulatividade 3,65, que é 3 de COFINS e 0,65 de PIS. Há exceções, sim, que a empresa do lucro real, em regra geral, é não cumulativo e lucro presumido é cumulativo, mas tem algumas exceções, que uma empresa do lucro real, por exemplo, pode ser cumulativo. Então aqui eu já estou falando de grande parte do preço ser formado por tributo, e se eu estiver diante de uma empresa do lucro presumido, em que eu imbuto na formação de preço o custo com imposto de renda e contribuição social,
a gente aumenta essa conta. E aí tem o tributo que é por fora, muitas vezes, que é a substituição tributária, o IPI, que não entra necessariamente na parte de formação de preço de venda, utilizando uma metodologia chamada markup, em que eu reconheço qual é o custo da minha aquisição da mercadoria ou produção, aquisição que é o valor que eu pago, mais todos os gastos necessários, menos os tributos recuperáveis, e atribuo por dentro, ou seja, eu vou cobrar do meu cliente o valor X, que esse valor é suficiente para fazer frente às minhas despesas fixas, pagar os tributos ou até mesmo não tributos que incidem de maneira variável sobre o preço, como comissão, frete ou armazenagem, e sobrar o valor que eu quero de lucro. Isso é a formação do preço de venda, em que eu tenho os tributos e mais despesas variáveis sobre esse preço, que eu coloco no preço para cobrar do cliente, mais a parte da margem de contribuição, que é o valor necessário para cobrir as minhas despesas fixas e entregar a margem de lucro necessária. Então, esse é um exercício fundamental, basilar e básico dentro da análise tributária que te leva para o planejamento. E o planejamento ele é mais macro, eu vou analisar todas as situações possíveis e que eu vejo que o planejamento ele traz muitas vezes eficiência tributária sim, mas não apenas. Eu posso ter um planejamento em que eu não necessariamente identifico uma redução tributária, mas eu posso identificar uma mitigação de risco. É uma ferramenta do planejamento tributário? Não necessariamente, mas ela pode estar dentro do contexto quando você analisa. Propiciar segurança jurídica hoje é um pouco audacioso falar em segurança jurídica, fiscal, contábil e tributária no Brasil, mas ao identificar dentro de uma metodologia de auditoria, por exemplo, não faz necessariamente parte do planejamento, mas eu posso identificar uma operação em que eu consigo um prazo maior no recolhimento do tributo e que não consiste necessariamente numa redução tributária, mas eu potencializo o fluxo de caixa. O fluxo de caixa é um exercício diário de todo gestor. Ele está olhando todo dia para o fluxo de caixa. Porque o fluxo de caixa mede o quanto de dinheiro eu tenho hoje, o quanto de dinheiro eu vou ter amanhã, o quanto de dinheiro eu vou ter no final do ano baseado nas expectativas que eu construí. Empresas organizadas trabalham com fluxo de caixa alongado. Então eu vou olhar quanto de dinheiros, baseado no que eu construí até agora, eu vou ter no final do ano que vem. Empresas organizadas trabalham com orçamento. Empresas organizadas trabalham com planejamento estratégico. E dentro do planejamento estratégico nós temos o planejamento tributário, que é sempre buscar ser o mais eficiente possível, sabendo que grande parte do preço do meu serviço ou da minha mercadoria é composta por tributo, e que se eu não estiver fazendo isso, o meu concorrente pode estar. Então, entendendo que essa proposição do planejamento tributário é algo muito mais amplo que apenas a análise tributária do regime de tributação, que é importante, eu não estou desconsiderando ou desqualificando. Eu só estou conscientizando que isso não é planejamento tributário. É uma etapa, é uma ferramenta, mas o planejamento tributário é muito mais. E o planejamento tributário sempre nos leva para o caminho da conformidade. Não existe planejamento tributário em operações que não são respaldadas de base legal, que são ficções, criações, que necessariamente não se concretizam no mundo real. Como, por exemplo, uma situação em que eu crio uma operação para reduzir uma vantagem tributária, mas ela só existe do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista prático, criei uma empresa para terceirizar a mão de obra. As pessoas trabalham aqui, o mesmo crachá, não necessariamente só lança a despesa, não transita de recurso. É a chamada simulação. Isso não é planejamento tributário. Nós temos aquela linha doutrinária em que separa o planejamento sobre a perspectiva da elisão e da evasão. Nós vamos direcionar para o caminho da elisão. Mas um ato simulado, ele é evasão. Isso do ponto de vista civil, administrativo, patrimonial, é sujeito à desconsideração
E uma penalidade, multa e correção. Patrimonialmente eu sofro aqui uma exposição muito grande. Por isso que eu falo, não pode errar planejamento tributário. E eu tenho ainda a questão criminal do negócio. Então isso nós não queremos. Nós queremos o quê? O caminho da elisão, o caminho da legalidade. O planejamento tributário ele é utilizado como uma metodologia, uma ferramenta de gestão empresarial. Eu vou além. É uma ferramenta constante dentro do planejamento estratégico do negócio. Eu tenho que ser eficiente, porque se eu não for, o meu concorrente vai ser, e se eu não for e os meus concorrentes aplicarem, eu perco competitividade. Perco competitividade, talvez eu tenha que brigar por preço. Quem briga por preço geralmente não tem lucro. Quem não tem lucro não tem absolutamente nada. Inclusive é um problema para a sociedade, uma empresa deficitária. Então você entendeu o tamanho desse negócio? E essa questão de mindset é muito importante. Porque aí eu vou para o segundo passo, que é o que? Como então, Marcos, que eu lá na aldeia consigo trabalhar com planejamento tributário? Primeiro ponto, conhecer bem os principais tributos que incidem sobre a operação das empresas. Primeiro ponto, é o básico. Básico. Aqui é planejamento tributário de maneira prática, não é uma aula de 7 horas que eu vou te falar sobre a influência dos movimentos sociais e da revolução industrial. Domine as regras essenciais, básicas de ICMS, ISS, PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, principalmente. E assim, se conseguir, é lucro. IPI, ICMS, na modalidade de substituição tributária. Se conseguir isso aqui, fantástico. Então é importante você, ao menos, entender sobre ICMS, ISS, PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social. Não dá para trabalhar com planejamento tributário sem conhecer bem sobre esses tributos. Por isso que lá na formação estrategista tributária, que é a mais completa e única do Brasil, tem mais de 25 módulos, tem módulo ICMS, ISS, todos esses módulos. Tem um módulo planejamento, que aí eu pego toda essa inteligência, tem a parte de holding, planejamento sucessório, planejamento estratégico, porque eu quero que você também conheça sobre gestão de negócio, a parte comercial, é agregar valor. Então você precisa conhecer. Se não conhecer bem, conhecer um ou dois, consegue, mas a sua análise ela fica limitada. Você perde essa visão geral, essa visão macro. E que eu acho, e apenas acho, não é que entendo, apenas acho, que essa é a grande habilidade que falta nos profissionais. Que se você conseguir aplicar, e você consegue, tá? Basta ter um pouquinho, não precisa ter muito. Força de vontade, dedicação, frequência. Você consegue aplicar. Você não sai em uma reunião como o melhor planejador. Isso é constância, é tempo. Eu tenho 17 anos de experiência e todo dia aprendo. Uma coisa diferente, uma novidade, sempre estou estudando, sempre busco estar com os melhores. Então você dominou sobre esses tributos, você começa depois a entender sobre o negócio do cliente. Perguntas chaves que eu ensino lá na formação, que é o seguinte: qual que é o negócio do cliente? Quem são os clientes do cliente? De onde ele compra as mercadorias? É importada? Ele compra dentro do estado? Ele compra de outro estado? Para onde ele vende? É dentro do estado? Fora do estado? Ele exporta? Porque tudo isso são informações que você vai começar a analisar, processar e quando você já atende muitas empresas, você já começa a ter algumas soluções de prateleira, uma ou outra, que você já joga ali para pegar o cara, para falar, pô, esse cara conhece, pô, exporto bastante. Opa, tem créditos acumulados de IPI, PIS, COFINS, for do lucro real, ICMS. Eu tenho esse crédito aqui, a gente pode fazer o pedido de ressarcimento em até 180 dias ou um ano, a Receita Federal paga esse dinheiro na sua conta, ou nós podemos utilizar para abater dos débitos de caso, por exemplo, tributos federais, se eu estiver falando dos federais. E até do INSS, se já estiver na regra da DCTF, Web do ex-social. Opa! Eu peguei muitos casos do cara com milhões de crédito acumulado e não sabia que ele podia usar aquele valor. Mas você exporta,
É preponderante, a mais 50%? Sabia que você tem a possibilidade aqui de pedir suspensão na aquisição dos tributos? Não é planejamento tributário isso, não é redução tributária. Suspensão não é benefício fiscal necessariamente. É uma postergação da incidência do tributo para um momento posterior. Mas para esse cara que é exportador, por exemplo, preponderante, que muitas vezes não está gerando débito de tributos, porque grande parte das exportações elas não incidem PIS, não incidem COFINS, não incidem IPI, ICMS, assim sucessivamente. Nesse caso, eu estou falando dos federais. Comprar sem a incidência desses tributos reduz o preço. E preço significa a quantidade de dinheiros que eu entrego para o meu fornecedor. Se eu reduzo isso, eu reduzo o fluxo de caixa. Eu reduzo a minha necessidade de capital para comprar. Então eu preservo caixa. Preservar caixa em tempos atuais, eu acho que isso vai ser para sempre. É uma baita de uma sacada, de uma vantagem. E aí você começa a ter, eu importo, tem regime especial, benefício fiscal no estado que você está importando? Não. Será que uma análise para utilizar outras unidades da federação? Tem um vídeo aqui no canal em que eu falo, por exemplo, dos paraísos fiscais dentro do nosso país, benefício fiscal de ICMS, de TCMD. São possibilidades, mas que você só vai saber aplicar se você conhecer as regras relacionadas aos tributos que eu te falei, de maneira objetiva, prática, direta ao ponto. E aí você vai entender toda a estrutura da empresa e, de acordo com as situações, trazer possibilidades. Não é necessariamente uma ferramenta de planejamento, mas você fazer uma recuperação tributária, potencializar o caixa, melhorar o desempenho, porque eu identifiquei possibilidades que o cara não aplicava. Ele recupera os últimos 5 anos, desde que permitido, mas se ele aplica e parametriza, ele vai trazer resultado futuro. Então, por isso que eu sempre forço um pouco esse nível de conscientização, que nós precisamos entregar uma solução mais completa para o nosso cliente. E isso trouxe muito resultado profissional para o Marcos, para os negócios que eu estou inserido, ser esse profissional mais completo. Por isso que eu falo estrategista, atuar de maneira estratégica dentro da área tributária, porque é a porção do negócio, a maior porção do negócio é direcionada ao fisco. E está tudo certo, faz parte do jogo, faz parte do nosso sistema. O tributo tem uma função social. Só que eu defendo que nós devemos pagar aquilo que é devido necessário. Nada mais, nada menos. Então, se eu consigo ter dentro da legalidade uma vantagem tributária, e quando eu falo vantagem, são questões muitas vezes básicas. A empresa tem um imóvel, que esse imóvel pertence ao sócio, pessoa física, desorganização, às vezes acontece à própria empresa. Dentro de um conjunto do planejamento sucessório, é interessante esse imóvel estar na operação? Muitas vezes não. Do ponto de vista da segurança e da segregação patrimonial e organização, é ter uma holding patrimonial para albergar esse imóvel, e aí eu posso ter uma vantagem tributária em cobrar aluguel, porque esse imóvel ele tem que se pagar. A gente tem que colocar, eu comprei um imóvel, ele tem que trazer uma receita para esse imóvel. O ideal é 1% do valor venal, que é valor de mercado. Mas aí, respeitando os limites, posso cobrar aluguel, remunerar esse investimento, trazer uma redução tributária aqui de imposto de renda e contribuição social, se a empresa de lucro real. PIS e COFINS não, Marcos, não por uma vedação na lei de quando o imóvel já pertenceu à pessoa jurídica, o patrimônio dela não posso ter crédito de PIS e COFINS. Mas eu posso ter redução de imposto de renda e contribuição. E muitas vezes eu tenho um custo tributário ali de 12, uma redução de 34, eu ainda estou ganhando. Estou trazendo eficiência. E quando eu falo do planejamento sucessório lá, eu vou ter mais uma redução de TCMD, e vou ter toda a proteção da família, acordo de sócios, protocolo de família, aí eu trago o valor agregado. Ou mesmo a empresa possui no nome dela, fez investimentos, muitas vezes tem a possibilidade de acelerar a depreciação, tomar crédito PIS e COFINS de uma maneira mais rápida, em 24 meses, ao invés de 25 anos. Então são várias possibilidades que você consegue aplicar. Eu tenho, para quem é aluno de estrategista tributário, mais de 60 e poucas oportunidades.
que vão agregando valor. E no final do dia, tu passa esse pente fino na empresa, que eu chamo através do diagnóstico de oportunidades, traz 5, 6, 7, 8, 10, 12. E tu reduz o custo tributário do cara e participa dos ganhos. É aqui que você ganha dinheiro. Seu cliente ganha, você ganha. Quem tem que ganhar é ele. E eu nem entrei na parte do planejamento sucessório, que aí é fantástico, que você consegue unir essas duas pontas. Por isso que lá no Estrategista nós buscamos isso, trazer essa visão completa do que mais tem valor na área tributária, na advocacia extrajudicial, na contabilidade. Você que é contador, advogado, ou não, economista, engenheiro, é entender que é aqui que tem valor agregado. E se você consegue trabalhar nessas 3 frentes, você é um profissional completo que hoje não tem concorrência. O cara faz tudo isso com vários profissionais, mas o cliente ele quer o quê? Quer simplificação, ele quer identificar como que ele pode ser mais eficiente. Pensa o seguinte, se você tem a possibilidade de contratar 3 pessoas para fazer 3 trabalhos diferentes, mas se um te entrega a mesma coisa, ou seja, os 3, um só, qual que tu vai contratar? É claro que um. Até porque o teu preço de barganha, a tua barganha sobe. Olha, eu vou te contratar aqui para fazer tudo, então eu vou negociar de maneira diferente. E você, como contratado, também. Eu vou dar um desconto aqui, eu aumento lá. Porque eu sempre falo, o cenário ideal é o quê? Você fazer para o mesmo cliente mais trabalhos. Isso nós chamamos de LTV. Isso nós chamamos de fazer aqui um cross-sell, muitas vezes. Não sabe o que é isso? Tem as aulas lá para quem é aluno de estratégia tributária, a gente treina o cara para ser um bom vendedor na área comercial. Nós temos grandes profissionais que muitas vezes não têm resultado porque não sabem vender. Não tem um comercial no negócio. Então, dentro do planejamento tributário, como que eu aplico? Como que eu começo? Como que eu faço isso amanhã? Entender sobre esses tributos. Conhecer sobre a operação do cliente. E aí é prática, é começar. O primeiro não vai ser o melhor, o segundo talvez não, mas vai criando experiência, que é o que você precisa. E é o que vai te tornar melhor a cada dia. É o que acontece comigo. Eu não sou ainda o profissional que eu quero, eu estou longe disso. Eu sou o número 4, 5, mas eu vou chegar a ser 10. E eu sim, sou muito exigente comigo mesmo. Sou muito exigente comigo mesmo. E a cada reunião eu fico melhor. A cada reunião eu aprendo algo diferente. E para a próxima eu estou mais completo. Então, para você que quer começar, quer atuar, quer aplicar o planejamento tributário, se prepara, conheça bem sobre esses tributos e não tem outra forma. Aplicar, começar. Eu ensino, durante a semana de formação em planejamento tributário, que é a formação mais completa e única do Brasil, você a trabalhar com todos esses bens, recuperação, planejamento, e muitas vezes o cliente não vai dar para aplicar tudo. Mas pelo menos você tem mais recursos, a sua caixa de ferramenta é muito mais completa do que a do amiguinho. Porque quando os profissionais se deparam com os meus alunos, por exemplo, eles choram, porque o cara entrega tudo. Ele faz uma recuperaçãozinha, ou faz uma holdingzinha. Os meus profissionais, os meus alunos, a minha empresa, ela entrega tudo. Então pega essa sacada, estou te entregando aqui de graça. Trabalhe com os 3 bens mais preciosos de uma pessoa. E o planejamento tributário é uma das etapas mais sofisticadas da atuação tributária, só que pega essa sacada que eu te passei hoje. Vai ser fácil, simples. E começa. Não espere. Não crie obstáculos que não existem. Porque se você esperar o momento certo para começar, talvez ele nunca vai vir. Começa do jeito que dá. Tô com medo. Vai com medo mesmo. Ainda não tá bom. Começa do jeito que tá e depois melhora. E é assim que as coisas acontecem. E é assim que talvez a pessoa que você mais admira começou. Só que ele não tinha o nível de informação que você tem hoje. Então, pessoal, não sei fazer o planejamento tributário? Passei durante esse vídeo uma reflexão rápida. Se você quer entender mais sobre isso, tem a formação Planejamento Tributário que vai acontecer no dia 17. Você pode participar, é gratuita. Eu vou trazer mais recursos, vou trazer todos os exemplos, vou te ensinar a fazer cálculo. E acompanhe os vídeos aqui no YouTube. Nós trazemos durante toda essa nossa jornada de geração de conteúdo, ela sempre vai levar vocês a faturar 100 mil por mês. Nada que eu compartilho aqui não leva vocês para esse caminho, entendeu? Porque ele é possível,
Ele é simples, mas não é fácil. E se você aplicar o que eu te entrego aqui de maneira gratuita, você consegue. Até o próximo vídeo, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Não esquece, se você gosta desse conteúdo, se inscreva. É importante pra gente você deixar seu like, comentar, marcar alguém que está precisando de um empurrão para começar a gerar resultado dentro da área tributária. Até o próximo vídeo.